E aí, turma, hoje é dia 13 de janeiro e bem atrasado eu vou abrir o recebido aqui da assinatura de Lost Canvas, o número 3 ainda, que eu não nem abri. Já saiu 4 e 5, mas eu ainda não fiz o vídeo, né? Então eu vou abrir o volume 3 pra ver o que tem nele. Bom, aqui tá o mangá. Eu vou colocar uma captura, como é que eu vou chamar? Gente, um scan da capa que eu vou tirar. Mas eu tô vendo aqui que tem o Peixes, né? Que eu acho que chama Albáfica. E ali no fundo parece que é o Minos, que tem as coisinhas e tal. The Lost Canvas, volume 3. Vamos ter Cavaleiros de Ouro aparentemente. E aqui atrás a gente tem o Yato, Tema e a Yuzuriha. Minos de Grifo. É isso aí. Então, volume 3. Vou colocar a capa aí pra vocês verem um pouco melhor no vídeo. E é isso. E veio o brinde aqui também, aparentemente. Que é como se fosse um cardzinho da Athena, da Sasha. Metalizado, né, como é a capa também. Aqui bem legal. Da Sasha. Não chega a ser do tamanho do marca-página, mas enfim. Agora deixa eu abrir o mangá pra ver o que tem de bom. Então é o mangá, naquele esquema metalizado mesmo, né? Todas as capas vão ser assim. Deixa eu ver se tem uma página colorida. Tem a primeira página colorida, que é os 3 de bronze, né? Não sei se é Yuzuriha de bronze na verdade, mas enfim. E é isso. E aqui atrás no fundo você tem o esquema de armadura do Tema. E é basicamente isso. Então, volume 3 de Lost Canvas. Agora vamos para a leitura. E vamos ver o que eu acho. Bom, então vamos à leitura do volume 3 de Sente Achou. Certo? Ai meu Deus. Eu gostei do último volume, achei bacana. Mais do que o primeiro. Não acho essas coisas todas. Não me incomoda tanto quanto já me incomodou a questão dos visuais todos iguais, né, dos cavaleiros. Não faz o menor sentido, não adianta nada, não adiciona nada, não melhora nada. E você tira a oportunidade de ter visuais diferentes, coisas que eu considero mais interessantes. Mas é uma escolha editorial que eu posso fazer, nada. Então, vamos ao volume 3. Já abre com o Peixes e uma guria. Tem uma coisa de fazer comédia que acho que não funciona muito bem comigo, infelizmente. É uma comédia bem de desenho, mangá japonês, mas não sei, comigo não vai muito bem. Rachou, bicho. Essas concessões que a gente é acostumado a fazer em Cavaleiros, por causa do desenho da Chiori, fica esquisito. E por causa da concatenação que ela tenta fazer das histórias, essas concessões não funcionam muito bem. Enfraquecem um pouco. Como por exemplo o Tema se livrando aqui, da onde vem toda essa força e tal. Que é um puta de um cânone que sempre acontece em Cavaleiros toda hora. Mas a gente se acostuma justamente porque é tudo muito emocional, mas o mangá dela é mais... se pretende ser um pouco mais lógico. Essas coisas não combinam muito bem. Você tava quase morrendo, né? Mas assim, não estraga nada, né? Cara, o Yato é um personagem muito chato. Interessante, ó, missão. Manipulador de marionetes. Aqui é o tal do Lost Canvas, né? Tela perdida. Tudo que ele coisa destrói. Nossa. Esse cachorrinho não aguento. A diversão dele é destruir as coisas. Esse cachorrinho não aguenta. Ele sabe que a Sasha é Athena? Não me recordo nos outros mangás. Essa aqui é legal, eles botariam uma rosa. Aquela parada da rosa em outro lugar. Isso aqui é um negócio legal. Muito embora seria mais legal se o Peixe da Antiguidade não fosse igual ao Afrodite, né? Mas não tivesse essa coisa de rosas e tal. Quem sou eu, né? Por exemplo, isso aqui, o tapete de rosas que a gente vê nas 12 casas, você imaginar que o Afrodite usaria em outro lugar é muito interessante. O que não é interessante é um personagem fazer a mesma coisa que ele fez no futuro. Isso pra mim é muito broxante. Subordinado de Radamantes. Legal saber que tem tipo uma hierarquia, tipo quem são de Radamantes, quem são os caras do Minos e tal. Ao profundo, Niobe. É igual os caras da antiguidade. Esse negócio de todo mundo ser igual. Toda vez que aparecer alguém igual, é como eu tomasse um golpe em mim. Tira graça. E é legal que ele é o cara da fragrância. É o tipo de coisa que se fosse o Niobe do futuro contra o Afrodite, ia ser uma batalha legal. Agora, ser os mesmos caras no passado, não tem graça. E eu vou ser o cara chato dizer
Por que ele não tá na casa de peixes? Porque antes, né, o Minos elogia, né, o senso de dever dos cavaleiros de tentar impedir, etc. E o senso de dever do peixes? Ele não deveria estar na casa de peixes? Eu já tô vendo que é blasé de tudo. Todo mundo aqui é blasé. Ninguém sente nada. Como ele é belo. Já vi! Já sei que peixes é bonito. Ai, viu? Ele nem é bonito. Como ele é belo. Ai, que saco isso. Eu acho legal que o bagulho é bem pesado. Os caras quando morrem sangrando bonito. Do sorrindo, os caras sendo invadidos, ele de boas aças. Cavaleiros de Ouro no comando dos grupos. Mas os Cavaleiros de Ouro não deviam estar nas 12 casas? Isso que eu não entendo. Como eles estão comandando o grupo se eles deviam estar nas 12 casas? Por que serve 12 casas então? Essa coisa estratégica das rosas serem utilizadas é muito bom. Muito interessante. É sempre que tem um jardim de rosas lá também, né? Só momentos de crise, imagino, né? Por exemplo, quando o Ayoria sobe pra enfrentar o Grande Mestre, ou todo mundo que vai até lá, né? Pra peitar o Grande Mestre pro Shaka, eles não passaram pelas flores, né? Ele provavelmente colocou na hora que foi invadido mesmo, né? Ah, ele tem um sangue venenoso, eu lembro disso. Bom diálogo isso. São bons diálogos, são todos, só que são todos eles que na minha cabeça se aplicam ao Afrodite, sabe? É difícil dissociar as duas coisas. Pra mim é muito complicado. Ele perde, o mangá perde muito. Se fosse tipo uma fanfic do Afrodite, ia ser foda. Mas como uma história original, tipo, não é original, entendeu? Porque todos os comentários que eles fazem podem se aplicar muito bem ao Afrodite, né? Tirando que o Afrodite ele é muito mais externo do que o Obafo, que parece que ele é muito mais pra dentro. Mas toda essa analogia de rosas, de belo, etc., não é muito novo. Aí perde um pouco de força a história pra mim. Isso aqui é legal, o tipo de batalha que seria bem legal ter visto na saga de Hades. O Niobe contra o Afrodite. Então é legal. Talvez esse seja um negócio legal, você imaginar os combates que poderiam ter acontecido com os personagens originais, né? Mas enquanto a história original do passado não fica muito criativo. Mas é legal você reimaginar as coisas do futuro. Olha o cara de Hades já apontando o dedo para essa questão dele ser bonitinho e tudo mais. A Rosa Negra aparecendo como aparecia antes. Essas rimas com o passado enfraquecem um pouco pra mim. Bacana o poder do espectro. Olha, eles conhecem a Rosas do Albáfica. Parece que é um contato muito mais próximo do que os Cavaleiros do Futuro têm. Tudo bem, parece interessante. É interessante isso. Legal eles pensarem isso. Que eles podem ser abandonados. De ganhar uma rosa. Bacana isso. Certeza que alguém no futuro ganhou uma rosa do Afrodite também. Uma não, várias. Acredito que ele é metido. Copo bacana, esses espinhos, com o sangue venenoso dele, interessante. Isso é um golpe bacana. Esse conceito do sangue venenoso é algo do Albáfica. Isso é legal. Talvez desse pra ter feito sem utilizar a coisa da beleza, sem utilizar a coisa das rosas. Então esse é um aspecto original muito interessante. Ele tem um sangue venenoso e usar isso como arma. Isso é bacana. Mas daria pra fazer de 1000 formas. Inclusive sendo mal cheiroso como o Niobe. Já seria mais original. Só a temática da rosa e da beleza que é algo que enfraquece o personagem. Nossa, é bem gore, gosto. Tem uma coisa de apreciação da batalha que eu não. Que é bem comum, né? De desenho japonês de batalha. Que de ficar se elogiando, etc. Que às vezes acontece em CDZ, mas que eu acho sempre estranho. Não gosto muito não. Gosto mais de quando vai pra cima mesmo, sem essa coisa de ficar, nossa, como você luta bem, etc. Acho legal essa coisa de mostrar a perspectiva de Rodório da batalha. É bem interessante. Porque se você tá protegendo o Rodório, mostrar as pessoas da cidade causa um senso de. Você se importa um pouco mais, né, com eles. Essa crueldade de ser mal, de matar os inocentes só por diversão. Não sei se o Minos, o juiz do inferno, ia se rebaixar a ter esse tipo de desejo, né, de mesquinharia. Mas enfim. Até porque ele não é o do cara da nobreza. Não parece muito nobre da parte dele fazer isso. E não esperaria isso no juiz do inferno. Essa coisa de querer se divertir com a presa. Sabe, você tá numa. Não combina muito com um juiz do inferno. Talvez se fosse um de baixo escalão. Mas o cara que é o da estrela celeste da nobreza, querer se divertir um pouco, rostinho bonito de novo. Tem essa coisa, esses julgamentos, né, da forma como as pessoas são em Lost Canvas, que não acho bacana. Primeira vez que eu vejo um Cavaleiro de Ouro sofrendo assim, legal ter mais rosas na frente e tal. Aí ele dá risada, eu não aguento vilão assim, cara. O Minos é um personagem muito horroroso nesse mangá. Ele é o tipo Freeza. Todo esse prazer que ele sente em lutar, toda essa coisa dele. Não tem nada de nobreza nele, né? E eu gostava justamente que os juízes do inferno pareciam. Se pegava pelo próprio Radamantes, né? Ele tinha um senso de dever muito forte, né? Mas ele não tinha uma crueldade, uma vontade de matar crianças inocentes, matar, sabe, pessoas assim, etc. Ele ia punir quem tivesse que ser punido. E era muito severo, mas não tinha essa coisa de gostar de lutar, apreciar a batalha. Que é algo que tinha muito em Dragon Ball, né? Que às vezes você vê aparece em baixo escalão, assim, em Saint Seiya. Confesso que nem consigo lembrar de cabeça.
momentos em que alguém tá adorando lutar. E aí toda essa crueldade aqui se fosse um espectro de baixo escalão, eu acho que ia ser interessante, achei legal. Mas do principalzão, assim, por outro lado é legal ver Rodório sofrendo. Você cria um contato com as consequências da guerra, né? Nossa, menos é péssimo. É de pura diversão, que personagem chato. Esse, ó, deveria estar na casa de Ares. Isso aqui é legal, ele gasta todo o sangue do corpo. É bem Cavaleiros do Zodíaco esse. Isso é legal. Ele fez um cubo de cristal. Atla. Legal ele não gostar. Bacana isso. Eles morrem e voltam. Acabou-se. Ah, do hiato. Não é do tema, não. Bom, terminei então volume 3 de Lost Canvas. E dos 3 que eu li, esse aqui é o mais fraco dos 3. É o que menos tem, né, o trio principal, né, o Alone, Sasha e Tema. Que na verdade a história ela é mais sobre a guerra, na verdade, do que uma história sobre o tema, né? E aí o tema é um dos acessórios dessa guerra. Eu acho muito legal enquanto história de guerra de Cavaleiros do Zodíaco, principalmente, que você tem essa coisa que eu falei no último volume, a coisa proativa de Hades ir pra cima do santuário. Isso é bem legal, isso é bem original, legal, interessante de ver e tudo mais. Inclusive essa coisa da, né, Minos tem os seus subordinados, o próprio Cavaleiros de Ouro, pelo jeito, cada um tem o seu, né, seu destacamento, tá ligado? Então isso é muito interessante de você ver, né? A coisa proativa, porque a gente viu né, mais ou menos o contrário, eles indo até o inferno enfrentar os espectros. E dessa vez você viu os Hades, os espectros mesmo, e não aquela coisa dos renegados indo invadir o santuário, né? Então isso eu acho muito interessante. Toda a coisa do Yomotsu ali do tema é legal, né? É bem simples na verdade. Eles enfrentam e conseguem vencer os 3 ali, um espectro, que é um espectro bacana também. Então nada muito a acrescentar, tem uma missão que vai ser feita ali, que eu achei interessante. Então formou-se um trio no inferno, né? E enquanto isso a invasão no santuário, aí que começa. Aí o problema. A principal aqui, não é à toa que é a capa, é Minos contra Báfica. E esse mangá não é tão legal porque os dois personagens pra mim não são tão legais. O Minos é um péssimo personagem. Nossa, ele é muito esse clichêzão de anime do cara que é super mal, cruel, mas adora batalhar e aprecia as coisas. Que é um clichê que aparece vez ou outra em Saint Seiya, mas que eu não esperava ver de um dos juízes dos mortos, né? Tudo bem que a série clássica você tem muito pouco do que é o Minos, do que é até o Ayakos, né? Você tem mais do Radamantes pela série animada, que é um personagem muito mais elegante, muito mais nobre até, embora seja muito, né, muito explosivo, você não consegue imaginar o Radamantes sentindo prazer em destruir uma vila, entendeu? Que é o tipo de coisa que o Freeza adoraria fazer, por exemplo. E cabe muito bem no vilão, né? Enquanto o vilão é legal, mas é um vilão muito... você é mau e gosta... Tá, tudo bem. E as lutas de Sensei, elas são legais quando você tem um antagonismo interessante, né? Que não é só o mal pelo mal. Então, o Minos ser um personagem assim atrapalha a luta, porque todo o arco dramático do Albafica é mais por ele e muito menos pelo Minos, porque o Minos estamos cagando, é o Freeza, então foda-se esse arco dramático. E o Albafica ele tem um problema porque a temática dele, né? Ele ser um personagem belo, que mexe com rosas, tira a originalidade inteira dele, né? Eu gosto muito da ideia do sangue venenoso, né? Dele precisar se aprimorar com o veneno e aí conseguir... E aí o sangue dele fica venenoso, ele não consegue se relacionar, etc e tal. Isso é um tema muito legal do Albafica, que poderia ter sido feito de 1000 maneiras diferentes, não precisava ser exatamente rosa, até porque rosa nem é algo venenoso, é venenoso por causa do Afrodite. Você teria 1000 formas de fazer ele ter esse veneno, né? Essa coisa venenosa, e ter toda essa coisa do sangue, que é muito legal, o golpe do sangue dele venenoso, que é bacana. E tentar... Mas eu acho que o mangá também não... Ele faz uns flashbacks, mas os diálogos não são muito... Eu não sei se é o diálogo ou se na verdade é a qualidade da tradução, pode ser. Mas eles não tem uma cadência muito boa pra você criar uma conexão emocional com essa coisa toda dele não se relacionar. No flashbacks, quando eles falam com a garota e tal, etc. Então, quando ele faz o discurso dele lá no final, eu não tô sentindo muito, na verdade, junto com ele, né? Então não funciona muito bem pra mim. Então o Albafica não é um personagem tão
tão legal, o menos é péssimo. Então, e 80% do mangá são os dois. Então, foi um mangá meio triste. Gosto da inserção de que os caras errados não morrem. Eu lembro que no anime tem isso também. Eu lembro disso, que precisam fazer o bagulho para os caras começarem a morrer. Mas adicionam uma problemática. Tem uma questão aí da guerra. Que assim, o que o Bafka tá fazendo ali, o que o Kushon tá fazendo ali. Me venderam que Lost Canvas era uma guerra. O exército de Atenas funcionaria da forma como deveria funcionar. E até agora até funciona. Você tem. Eu gosto muito dessa coisa dos Cavaleiros de Ouro que andam com Cavaleiros de Bronze, que andam com. Sabe, você tem uma hierarquia. Mas se o santuário está sendo invadido, os Cavaleiros de Ouro deveriam estar nas 12 casas, né? Por exemplo, agora a Casa de Peixe já está desguarnecida se os caras conseguirem subir as 12 casas e vão pegar Atena. E quem está em Peixes? Ninguém, porque o idiota foi lá. Foi onde não deveria estar. Claro, tem toda essa coisa da honra. Pô, vai deixar o vilarejo ser dizimado, né? Mas aí, cadê os Cavaleiros de Prata para proteger? Provavelmente eles seriam vencidos, provavelmente seria dizimado, mas essa é a decisão que um Cavaleiro de Ouro tem que fazer. Ele vai deixar o seu posto para salvar algo e depois deixar desfalcado lá, que é o que aconteceu? Não, né? A gente vê, por exemplo, que os Cavaleiros de Ouro não vão para a Guerra de Poseidon justamente por causa disso. Porque vai que alguém invade, né? E o caso dele era até bem mais grave, no caso. Então, assim, é legal um Cavaleiro de Ouro se sacrificar pela vila, mas não faz sentido dentro do que a lógica da história te coloca, né? É uma guerra, os 12 deveriam estar lá. Mas enfim, pode ser que o Albafka seja parte da personalidade dele. Não mostrou aqui no caso desobedecer as coisas. Talvez ele seja o cara que desobedece as coisas. Não parece ser, porque ele é um personagem também super blasé, que não fala muito dos seus sentimentos, se retrai. Ele é como se fosse um Camus meio mal feito, assim. Né? Não gosta gosta de distanciamento, etc. Mas enfim, então não é um mangá muito que eu gostei muito, porque os dois principais que aparecem não são personagens que me agradam dentro do mundo de Saint Seiya. A história andou bem pouquinho, né? Porque você tem essa coisa, uma missão no inferno, os espectros são eternos, né? E você tem todo um destacamento de Hades que foi vencido, né? Então, não sei, vamos ver o próximo, eu tô esperando aí essa missão, né? Um pouco mais dessa missão para resolver, porque essa coisa do... Porque agora, a partir de agora, eu começo a considerar que o mangá é muito mais sobre a guerra de Hades do que exatamente uma história focada no tema, ou uma história sobre amizade, ou uma história sobre... uma história sobre a guerra, na verdade. E aí os personagens são acessórios e cada um pode ter o seu momento, como a Bafka teoricamente teve aqui, mas se não tivesse, totalmente cortaria tudo isso para ter algo diferente. Eu acho um desperdício mesmo o Albafka ter essa temática, como todos os outros têm, na verdade, muito igual a do clássico, porque tipo, toda essa luta, inclusive a luta, como eu disse, a luta do Albafka com o Nilbe, parece que é uma fanfic muito legal em que o Afrodite e o Nilbe se enfrentaram, sabe? Toda a coisa da estratégia de usar as rosas, etc. Um tem a fragrância, outro tem o perfume, etc. Isso é muito legal. Mas aí, como é pra ser algo original, não é original. Aí fica difícil. É claro que o Albafka é diferente do Afrodite, tem a personalidade diferente, mas é a personalidade também que não ajuda muito. Um personagem pouco interessante, né? Ou ele é muito interessante, na verdade, só que o mangá, os diálogos, e de novo, pode ser tradução, não passa isso, né? E o fato de ele não ter as coisas, o visual, a temática dele não ser original, enfraquece um pouco. A coisa dele ter o sangue venenoso é muito legal, mas é só, também. Então é isso, um volume fraco, e vamos ver se melhora no próximo. Tomara que sim. Quero muito ver como é que essa guerra vai continuar. E aí eles não abordaram muito porque que o Alone não foi e pintou logo o santuário de uma vez, né? Essa coisa até mostrou no mangá ele pintando lá não sei qual lugar era aquele que ele pintou e destruiu. E se é um lugar qualquer, porque ele não pinta logo o santuário e destrói? Não sabemos. Vamos ver no futuro. Então é isso. Até a próxima.